E agora a gente vai chegar na questão da revista. A revista 100% Vídeo nasceu em março de 96. Como que surgiu a ideia e qual foi o impacto dela na relação com o público? Deixa eu ver, separei aqui. Você mostrou a Boa. minha foto carregando elas, nem vou nem pegar, cara. Rapaz, é muita cópia, é muita revista. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que me faltam 6, ou meia Ah, dúzia, ou tá. pouco mais. Eu tenho quase todas. E assim, eu não tive aquele cuidado com a revista. Essa é de balcão mesmo. Vou Nunca tirar. plastifiquei nada. Essa é a Aham. guerreira que eu peguei. E para voltar lá atrás, na conversa, eu acho que eu peguei essa aqui naquela discussão com o gerente da primeira loja que eu trabalhei, porque quando eu fui pedir meu emprego lá, estava com essa aqui no balcão. Março Ah, e abril, ela começou bimestral, né? Então, ela acho que foi 6 meses bimestral, depois virou semestral. Virou mensal. mensal. Aham. E aqui tá, então, março de 96, e quando eu entrei já era a segunda edição. Ah, viu? Vou falar para você, hein? É Cara, só você e pouquíssimas pessoas que tem essa número 1, hein? a 2 tá aqui também. Deixa eu ver daqui. Aqui, ó, 2. É do Seven. Muito Ai, que bom. No demais. dia a dia também, essa foi a primeira como funcionário que eu peguei. Caramba. E então, assim, revista é caro. Então, assim, o que tinha muito era catálogo, né? Mas eu não lembro exatamente quem deu a ideia, enfim, né? Eu cheguei e já estava em andamento, né? Uhum. Mas, assim, já tinha a Blockbuster, se eu não me engano, já tinha a revista Blockbuster. Mas, cara, revista é caro. Então, para a revista fosse realidade, eu acho que a ideia até surgiu bem antes, assim, mas, assim, realizar não era fácil. É Tá. muito caro, eram muitos clientes, então eram 3 esforços ali, né? O franqueado tinha que ajudar um pouco, né? A Uhum. franqueadora tinha que ajudar um pouco. E se você pegar a revista, ela tem anúncio, falaram do Sim. pistoleiro. Então isso aqui é um anúncio. Então você chegava lá para a distribuidora e falava assim, ó, tem a revista, você quer anunciar? Ah, por que eu vou anunciar? Bom, se a revista, se o seu filme tiver na revista, eu vou ter mais demanda, porque é um anúncio dentro da revista, vou ter mais demanda desse filme dentro da loja. Logo, meu franqueado vai querer comprar mais cópias. Aham. Então era entendeu? Uma mão lava a outra, Sim. e não era barato mesmo. E a gente estreou com 30 mil cópias, tá aqui, né? Escrito 30 mil cópias. Logo foi para 40 mil, e eu acho, eu não lembro, mas a gente chegou a ter entre 80 a 100 mil cópias num mês, assim, que a gente É estava isso. com muitas lojas abertas, assim. Era Caramba. tanto que a gente usava. Você falou da relação, né? Você perguntou da Sim. relação da revista com o cliente. Cara, o cliente deixava a revista 100% do lado do sofá, né? Usava ali e trazia. Então, o cliente surrava a revista durante o mês. Ele vinha com a revistinha, olhava qual que saiu aqui, tem esse, né? Tinha essa relação com a revista, pedia, quando atrasava, cobrava, pô, não chegou ainda, cadê a revista? Ah, tá no trânsito, tá chegando. A gente usava uma relação que a gente tinha legal da revista, era o Oscar. A gente falou do Oscar, porque a gente colocava na revista os indicados, a gente torcia para os indicados sair num tempo Cadê? hábil de Dá pra ver aqui, ó. imprimir. Indicados do Oscar 2000. Aí, ó, tá vendo? E essa listinha, porque assim, vamos ser sinceros, né? Tinha a Sete, que também trazia relação, tinha o Claro. jornal, que trazia relação, mas o cara tem uma locadora que ele frequenta, pô, legal, né? Tá ali, marca até quem você acha que vai ganhar, e bem legal, né? A Paixão de Cristo, depois vou explicar ela. Sim. Foi a primeira que eu trabalhei, né? Centésima edição. Então, assim, tinha esse lance do Oscar, né? E a gente, depois que implementou o prêmio 100% prêmio 100% vídeo de cinema brasileiro, a pessoa, para votar, ela preenchia na revista, recortava e colocava numa urninha. E aí contava o voto dela. Então era Que essa demais. relação. Cara, o top 20 mais locados, assim, o primeiro top 20 foi na primeira edição não teve, na segunda edição teve top 25, na terceira edição começou o top 20, que perdurou até o fim. Até a Hum, última revista teve o top 20. entendi. Então, Vou pôr- não podia faltar a revista na loja. com certeza. Tem até aqui, aqui, ó, mostrar para vocês aqui. O Reginaldo, com muito carinho, mandou aqui para mim. Então, esse é o editorial da primeira revista.
É isso aí. Esse aqui é o editorial da revista 100, que é aquela lá da Paixão de Cristo, certo? Isso, que a gente repaginou, né? Tá. E aí, a gente repaginou e eu entrei, né? Aí eu entrei. Depois eu vou. Não sei se vale a pena já contar a minha história com a revista, Por favor, por favor. né? Qualquer coisa, depois eu pulo aqui. Se tiver alguma pergunta, eu Não, mas pulo. vamos aí, né? Não vamos cortar, não. Você vai mostrar mais um ali, depois eu volto. Termina de mostrar Beleza. aí. E essa daqui é a última, né? É a última editorial da revista. Você tem em mente qual que é a edição? Acho, não sei se tem aqui. 228, né? Isso, né? É Será que 228. 228. Então 228 essa é a edições, eu trabalhei então em 128. 128. Esse editorial aí foi escrito pelo Carlos Augusto, que era o diretor, né, na época, e ele não assinou, né? Ele teve uma até que ele assinou, mas essa aí ele não assinou, mas foi ele que escreveu. Raramente né, quem escrevia eram os editores, né? Sim. O Blatner, né? Ou eu, quando a gente revezava, mas esse foi escrito pelo Carlos Augusto aí. Foi um momento triste, emocionante. Hoje ler é emocionante, na época foi muito triste. Acabar Aham. com a revista foi muito triste. Como que era o seu dia a dia na redação da revista e como era ser consultor de cinema numa época em que não tinha internet, né? Ou a internet, na verdade, estava engatinhando ainda. Eu vou ter que contar um pouco aí eu acho que é a hora de eu contar um pouco da minha história na Por 100%. favor, por favor. Porque assim, eu entrei na loja, né, em 96 e fiquei ali 3 anos na loja de atendente para assistente de gerência e tinha um gerente, um abraço, Reginaldo, também meu xará, que ele gostava de ser gerente de loja, né? Ele, batia uma bola com os clientes, ele tinha um confortável ali para ele. E ele não queria ir para a franqueadora, a gente tinha a revenda de filmes. A revenda de filmes, a feira aí, vou falar dela. A revenda de Beleza. filmes tinha um papel muito importante, porque a gente comprava um monte de cópia, certo? Mas, cara, era que nem enxugar gelo. Na primeira semana eu preciso de 50 filmes. Na segunda final de semana eu posso precisar só de 40. O que eu vou fazer com essas 10? Uhum. Os meus clientes podem não querer comprar, então a gente repassava para uma revenda, né? Que era. Ela começou ali no fundo da loja da Barão de Jaguara, ali já tinha uma revenda de filmes. Aí ela mudou ali para Governador Pedro de Toledo, foi quando eu fui para lá. Cara, era uma coisa louca, era essa disposição que está nesse. Isso aqui é um evento que eu vou contar também. Mas era uma disposição de 4 vendedores. E aí eu falei assim pro dono da loja, deixa eu tentar minha sorte lá, né? Aí o Hilber, que era responsável, era também sócio, né, e tal, que tomava conta da revenda e do setor de compras da empresa, ele me aceitou lá na revenda, aí eu fui trabalhar na revenda. Aí a gente eram 4 vendedores, a gente atendia videolocadoras do Brasil inteiro, porque às vezes para ela compensava comprar com a Caramba. gente um misto de filmes para pegar um preço bom do que comprar direto da distribuidora que exigia um mínimo de quantidade. Então vinha gente do Brasil Ah, inteiro. Então eu fui para essa revenda, trabalhei ali, ajudei, né, no acervo e tal. Só que daí cobri férias dos vendedores, os vendedores estavam com férias vencidas, então cobri férias de cada um ali. Aprendi muito ali vendendo filme. E a gente via que vinha muita gente de fora. Então, o que a gente fez? A gente falou, vamos levar a revenda para os lugares, né? Então a gente passou a fazer feiras de filmes e foi uma oportunidade que eu tive de conhecer boa parte do país, várias capitais, levando, montava, botava em caixa, botava no caminhão e rumo Curitiba, Salvador, Natal, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Campo Grande. Eu viajei muito durante 2 anos da minha vida. E aí, só que eu cansei, né? Eu não tinha vida, né? Não tinha terminado sim. faculdade, não tinha como namorar. Minha vida era as feiras, né? Aí eu pedi para voltar. E voltei para a loja que eu estava, ajudar na gerência. Fiquei ali mais 2 anos, né? E aí eu fui para. Aí também cansei, não aguentava mais trabalhar final de semana. Eram 8 anos já, desde o exército, trabalhando de final de semana. Minha vida social estava indo ralo abaixo, né? Aí eu falei assim, ou eu vou trabalhar numa distribuidora, tentar, né, vender filme para as locadoras, né, virar o jogo, né, para trabalhar de segunda a sexta, Sim. ou fazer outra coisa da vida. Aí quando, muito generosamente, o Marco Antônio, né, que era o dono da loja do Campos Elíseos, que eu tinha voltado para lá, eu tinha me aceitado lá, falou, não, peraí, não vai sair não, fica aí, vamos ver se tem uma vaga para você. Na revenda, eu tinha que trabalhar de sábado, nem isso eu queria. Eu queria Aham. segunda a sexta, eu estava aloprado. Aí falou, tem uma vaga lá na franqueadora.
que daí a franqueadora já tinha mudado de local, que ela... Não, ainda estava em cima da loja da Barão de Jaguara. E aí eu entrei na franqueadora. Cheguei lá, tinha duas pessoas, duas vagas para duas pessoas, eu e o Rodrigo lá. Aquelas duas funções completamente diferentes. Uma função era para ser gerente de acervo. É o cara que ia montar o acervo das lojas que ia inaugurar. Responsa. Gosto. Gosto. O outro, quem me conhece sabe, cara, eu sofro para trocar um chuveiro, bicho. A outra função era ajudar na implantação de loja. Não tinha nada a ver com filme. Era ir lá com o manual na mão e ver se a loja está seguindo para inaugurar bonitinho, treinar funcionário, montar a equipe, treinar funcionário, né? Cuidar de tudo para que não atrasasse a inauguração. Bom, aí eu fiquei nessa 2 anos, inaugurando loja. Então, nada a ver, né, com filme. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muita... Como eu tinha feito aquele curso de computação lá atrás, eu tinha muita facilidade com a internet. Em casa, eu tive computador internet cedo. Então, surgiu a necessidade de ter um profissional para cuidar do site. O site foi além da franquia vender franquia. Ela tinha que ser um portalzinho de cinema, né? Porque os clientes queriam lá ver notícia. Então, aos poucos, eu fui migrando. Eu lembro que uma chave que virou, eu fui inaugurar a loja de São Paulo, da Lapa. Eu estava extenuado, porque eu cuidava da loja. Aí, à noite, eu fui cobrir o Oscar. Algo assim. Nossa. Cara, eu fiquei extenuado, fiquei doente. Aí eu falei assim, não consigo fazer as duas coisas mais. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, você deixa a implantação de loja e vem cuidar do site, e aí que eu virei gerente de conteúdo. Gerente de conteúdo é assim, eu que dizia o que ia chegar, que ia entrar no site, eu que cadastrava os filmes que iam entrar no cadastro da rede, a loja lá fazia um upload e o cadastro para lá, então era um cadastro centralizado. Eu fiquei responsável pelo banco de dados de filmes da rede. Aí chega na revista. Porque eu já era palpiteiro, né? Quando eu trabalhei na revenda lá atrás, eu já era palpiteiro. Porque o cara que fazia a revista, que era o Blatner, ele foi parceiro meu há muito tempo, né? Faz tempo que eu não falo com ele. Ele era o chefe, ele era o gerente de compras, né? E também o editor da revista. Então, assim, eu já dava palpite no tempo da revenda. Quando eu fui trabalhar ali com isso, aí eu passei a ser revisor da revista. Então, durante algumas edições eu fui revisor. E aí, na edição 100, né, que você mostrou aí, eu tenho ela aqui, separei, né? A edição 100 tá aqui, do Paixão de Cristo. Eu acho que eu até tenho capa essa aqui linda, também. Inclusive, né? Capa muito linda. Muito. Foi aqui eu entrei como redator da revista. E ali boa. Ele era editor, diagramador, eu era redator e revisor. Inclusive, chegava o boneco da revista. Muita gente não sabe o que é isso. Sabe o que é boneco da revista? Sim. O boneco da revista, assim, quando você manda a revista diagramada, tudo, eles vão lá e faz uma prova da revista, como ela vai ser impressa. Só que eles não pegam e imprimem, eles mandam para você como um documento que você precisa assinar. Então você vai lá, o cara vem com a moto na sua casa, te entrega o boneco, tá até acostumado. Você vai ler a inteirinha, do cabo a rabo, para ver se não tem nenhum erro. E aí você dá a sua assinatura e vai embora. Se der algum erro, e de vez em quando aparecia um erro mesmo assim. Você podia revisar 5, 6, 7 vezes e aparecia de vez em quando uns errinhos. E o dia a dia era assim, a revista, né, na época que eu entrei, ela tinha as seções, né? Então tinha a capa, tinha o editorial, que geralmente era o Blatner que escrevia um resumão do que ia ter na revista, que você encontrava na revista, e alguma, inaugurou a loja tal, né, teve um prêmio tal, e aí tinha os lançamentos, que a gente reescrevia as resenhas que as distribuidoras mandavam. Tinha o Celso Zabadin nessa época, que trabalhava, que era um jornalista responsável pela revista e que mandava umas críticas. Celso Zabadin, um dos maiores críticos do cinema do país. Sim. Ele dirigiu aquele documentário do Mazzaropi, né? Celso Zabadin entende muito de cinema. Então as pessoas tinham uma crítica do Celso Zabadin exclusiva dentro da revista, né? Isso era muito legal, cara. Então, assim, em 2 dias a gente escrevia a revista. Ele demorava um pouco mais para diagramar, né?
Então, assim, não tinha uma editoria da revista, né? Eram 2 dias que a gente discutia a revista. Tinha um lance legal, porque era que filmes vão entrar na revista. Então, assim, porque quando um filme entra na revista, nem todos os lançamentos estavam na revista, eram os principais lançamentos. Mas a gente tinha que avisar a loja que o filme ia estar na revista, porque um cliente ia pedir. Sim. Então, a gente tinha que fazer uma reunião com alguns franqueados, então tinha a reunião ali de compras que definia também que filmes iam entrar na revista junto com a gente, para ter uma gama legal de filmes. Então, também tinha isso, mas para contar o dia a dia, né? Claro. E aí Então era o filho era estava bem... entregue. Então, assim, o meu dia mesmo era mais cuidar do site, cuidar do banco de dados e outras coisas aí, como o prêmio, que depois foi criado. Sim. Aí passou um tempo, comecei a fazer reuniões com o marketing para dar opinião no marketing, offline mesmo, né? Que era o marketing comum, né? Outdoor, promoção que ia sair, então participava das reuniões. Então, esse era o meu dia a dia. Na revista eram uns 2 dias meus ali dedicados à revista. Boa. No mês. No mês, é verdade. E falando a respeito, a gente já até Consultor de comentou... cinema, pô, não respondi. Então, Desculpa, assim, o que eu fazia como consultor também? Sim, é verdade. Então, assim, o que era o consultor de cinema? A gente, olha esse trampo, cara, isso era muito legal. Talvez era o meu principal trabalho. Eram muitas lojas, você viu aí, né? Chegamos a ter 84 lojas abertas, 85 ao mesmo tempo. Era muito filme. E a gente fazia uma indicação de quantos filmes a loja deveria comprar. Isso distribui muito, por exemplo, é por tamanho? Sim, mas tem regiões que gostam de mais do que outros. Então, a gente tinha que ter um conhecimento claro de qual era o perfil da loja, assistir os filmes, eu chegava a assistir mais de 100 filmes num dia, cheguei a assistir Caramba. 2 filmes ao mesmo tempo, tipo o Rubens Evald Filho lá, para fazer crítica, né? Sim. Chegava a assistir 2 filmes ao mesmo tempo, para ter uma noção qualitativa do filme. Não era para dizer se o filme era bom ou ruim, era para dizer se o filme tinha, que poder ele tinha dentro de tal loja. Né? Então, a gente fazia uma análise qualitativa para ter uma análise quantitativa para indicar para as lojas, aí elas tinham que fazer as afinações ali, né? Então, eu assistia muito filme e fazia essa consultoria de cinema, que era dizer para as lojas quanto ela deveria comprar de cada título, né? Conforme também a negociação que tinha com as distribuidoras. Caramba. Te cortei aí, mas era isso. Não, imagina. Mas que trabalho interessante, hein? Caraca. Cara, assisti muito filme ruim. A turma falava, mas pô, 100 filmes, cara, que legal. Porra, mas tem filme, cara, que eu tinha que assistir o filme para dizer que não podia ter na loja, porque era muito difícil. Né? E não era dizer se era ruim, porque às vezes o que é ruim para um público não é para o outro. Claro. Mas tinha filme que não dava mesmo, que era um filme muito difícil que nem ia sair, já só podia ter em algumas lojas. Então eu assisti muito filme que eu preferia não ter assistido. E aí, voltando à pergunta de quem estava, esqueci da moça que perguntou, né? Aí não tinha gênero, né? Aí eu tinha que assistir tudo. Sim. E voltando a falar da revista, você tem alguma revista que é a sua favorita, a edição favorita? Tem, né? A 100ª, né? Que é a que eu já mostrei, que é a primeira que eu fui lá e pude escrever. Porque antes eu só revisava, antes eu só palpitava, e ali foi ajudar a escrever. Então, a 100ª, para mim, lógico, a segunda, né? Que coincidiu de eu estar entrando na Paixão de Cristo, né? Essa, sem dúvida, é a que eu mais gosto, eu acho ela muito linda. Eu nem sou aquela pessoa, eu não sou religioso e tal, né? Mas, assim, essa capa é muito linda, o filme fez muito sucesso. Fiquei muito feliz de fazer parte dessa edição como a minha primeira aí. Depois trabalhei em mais de 100, né? Demais. Legal, agora... lembrei de uma coisa, a revista tinha palavras cruzadas no final, rapaz. Tinha! E era legal, o pessoal esperava. E era da Coquetel, bicho. É verdade, né? Era parceria, né? É verdade. Mas a Coquetel era os melhores, né? O Blatner tinha um contato da moça da Coquetel, ela todo mês trazia e era de filmes. Então era uma palavra cruzadas oficial da Coquetel de filmes. Muito legal. Tá vazia aqui porque tava na casa dos meus pais essas revistas aqui, eu trouxe para cá, na casa onde eu moro e tal. E aí minha esposa descobriu que tinha as palavras cruzadas. Ela falou, as que você não fez ainda, deixa que eu vou fazer. Então por isso que tá em branco. Justíssimo.